Na quinta questão do IME, ele pede para a gente calcular o valor de seno quarta de alfa mais cosseno quarta de alfa sobre seno a sexta de alfa mais cosseno a sexta de alfa, sabendo-se que seno de alfa vezes cosseno de alfa é igual a 1/5. Ele dá essas opções aqui: 22 sobre 21 avos, 23 sobre 22 avos, 25 sobre 23 avos, 13 sobre 12 avos e 26 sobre 25 avos. Primeiramente, nós vamos pensar aqui em seno quarta de alfa mais cosseno quarta de alfa como sendo a seguinte coisa. Nós vamos pensar na relação fundamental, certo, da trigonometria. Isso aqui para a gente vai ser a mesma coisa que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Porque da relação fundamental a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que 1, né? Então nós podemos pensar seno quarta de alfa mais cosseno quarta de alfa como sendo seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, tudo isso ao quadrado, menos 2 vezes seno ao quadrado de alfa cosseno ao quadrado de alfa. Pronto, isso aqui a gente vê que realmente corresponde a seno quarta de alfa mais cosseno quarta de alfa. Isso aqui, como eu já falei, a relação fundamental nós temos que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então vai ficar 1 ao quadrado, né? Menos 2 vezes, isso aqui pode ficar como sendo, abre parênteses, seno de alfa vezes cosseno de alfa ao quadrado, né? Então, nós vamos ter que, esse quadrado não é cosseno ao quadrado de alfa. Vou tirar esse quadrado aqui do cosseno, é seno de alfa cosseno de alfa ao quadrado, os dois ao quadrado, certo? Então isso aqui para nós vai ser a mesma coisa que 1 menos 2 vezes seno de alfa cosseno de alfa, a gente sabe pelo enunciado que é 1/5, isso é elevado ao quadrado, né? Vai ficar 1 sobre 25 avos. Nós vamos ter o quê? Que isso aqui é igual a 1 menos 2 sobre 25 avos. Resolvendo isso aqui, nós temos que isso aqui é a mesma coisa que 23 sobre 25 avos. Isso para a expressão aqui do numerador. Agora nós vamos pegar para o denominador, certo? O denominador, que é seno a sexta de alfa mais cosseno a sexta de alfa, nós podemos pensar também na relação fundamental e reescrever essa expressão aqui do denominador, certo? Então, seno a sexta de alfa mais cosseno a sexta de alfa é a mesma coisa que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Isso aqui multiplicando o quê? Nós vamos multiplicar seno quarta, abre parênteses, né? Seno quarta de alfa menos seno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de alfa, mais cosseno a quarta de alfa, certo? Então isso aqui é a nossa expressão para a expressão que a gente tem no denominador, certo? Então, utilizando aqui a relação fundamental e arrumando melhor aqui as expressões, nós vamos ter a seguinte coisa: seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, nós sabemos pela relação fundamental da trigonometria que isso é igual a 1, certo? Então, que multiplica, aí nós vamos juntar seno a quarta de alfa mais cosseno a quarta de alfa, né? Isso é seno a quarta de alfa mais cosseno a quarta de alfa, que a gente já calculou na expressão 1 ali. A gente calculou na expressão para o numerador, certo? A gente já sabe que é 23 sobre 25 avos. Vamos botar dentro de parênteses, né, para facilitar. Então, seno a quarta de alfa mais cosseno a quarta de alfa entre parênteses, que vai multiplicar menos seno de alfa cosseno de alfa elevado ao quadrado. Que a gente também sabe que o seno de alfa vezes o cosseno de alfa é 1/5. Ora, então, agora que já está tudo bem arrumadinho aqui, essa expressão multiplicada por 1 é ela mesma, né? Então nós vamos ter o quê? Que seno a quarta de alfa mais cosseno a quarta de alfa, a gente calculou na primeira que é o quê? 23 sobre 25 avos, né? E menos, a gente sabe que seno de alfa vezes cosseno de alfa é 1/5. Então, menos 1/5 ao quadrado. 1/5 ao quadrado nós sabemos que é 1 sobre 25 avos, né? Então, reescrevendo aqui, nós vamos ter o quê? 23 sobre 25 avos menos 1 sobre 25 avos
a gente vai ter aqui, como os denominadores são iguais, né, 25, basta só nós subtrairmos os numeradores. Então, 23 menos 1, nós vamos obter aqui 22 sobre 25 avos. Só que ainda não terminamos a questão, né? Agora a gente vai calcular a expressão que é pedida aqui no enunciado. A partir desses valores que nós encontramos, nós vamos ter o quê? Que seno quarta de alfa mais cosseno quarta de alfa sobre seno sexta de alfa mais cosseno sexta de alfa, né? Então, passo um traço aqui no denominador seno sexta de alfa mais cosseno sexta de alfa. Nós já obtemos esses dois valores, o numerador e o denominador, né? No numerador nós temos que é 23 sobre 25 avos. E no denominador nós vamos ter que é o que? É 22 sobre 25 avos. Ora, aqui basicamente a nossa questão morreu, certo? A gente fazendo aqui, a gente resolvendo aqui, a gente cancela esses dois 25, ou você inverte para poder cancelar, né? E fazendo esse cancelamento, nós vamos ter o quê? Que a resposta da questão 5 do Instituto Militar de Engenharia 2016, primeira fase, é o que? É 23 sobre 22 avos. O que vai nos dar aqui, a expressão correta é o item B de bola, certo? A expressão correta, 23 sobre 22 avos, na quinta questão do IME.